Datada de 1869, a fotografia retrata uma cena cotidiana em Pequim, província de Pequili, na China do século XIX. No centro da imagem, um pedicuro itinerante, ou calista, está sentado enquanto segura o pé de um cliente, que está relaxado durante o atendimento. Vestido com trajes tradicionais da época, o profissional utiliza uma ferramenta com habilidade. Ao fundo, através de uma janela, um terceiro homem observa atentamente, oferecendo um raro vislumbre da vida urbana chinesa, com destaque para profissões ambulantes e os traços de uma viela desgastada pelo tempo. Na Índia, década de 1880, um homem posa ao lado de um boi, utilizado para o transporte de água em regiões rurais. O animal está equipado com um grande reservatório de couro ou metal preso firmemente ao seu dorso para carregar água. O homem, descalço e vestindo trajes tradicionais, segura a corda que guia o boi, transmitindo um ar de experiência e simplicidade. A cena retrata um modo de vida baseado no trabalho árduo e na adaptação às condições locais, destacando a relevância dos bois na economia agrícola e no cotidiano indiano do século XIX. A fotografia, datada de 1886, captura um grupo de pescadores da costa leste, provavelmente do Reino Unido. Os três homens aparecem em frente a uma cabana de pesca rústica. O homem ao centro, de barba espessa e vestindo uma blusa branca, repousa uma das mãos sobre o ombro de um de seus companheiros, sugerindo camaradagem. Os outros dois pescadores, sentados, vestem roupas grossas, indicando um clima frio e a necessidade de proteção contra os ventos marítimos. Equipamentos de pesca, redes e um funil metálico estão espalhados ao redor, reforçando a atmosfera de um cotidiano ligado ao trabalho árduo no mar. A imagem transmite a força e resiliência dos pescadores do século XIX, cuja vida dependia da imprevisibilidade do oceano. No centro da imagem, um cavalo puxa uma carroça carregada de vegetação, enquanto um homem caminha ao lado, segurando as rédeas. Outro trabalhador está em pé sobre a carroça, sugerindo que estão em meio a tarefas agrícolas. A névoa e a luz suave criam uma atmosfera tranquila, capturando a essência da vida rural que o fotógrafo Peter Henry Emerson buscava retratar em 1890. Sentado em uma cadeira ornamentada, John January, veterano da Companhia B do 14º Regimento de Cavalaria de Illinois, aparece com suas próteses em uma fotografia de 1890. Seu olhar firme e postura composta refletem resiliência, enquanto os elementos decorativos ao fundo conferem um tom formal, característico dos retratos de estúdio da época. A imagem captura não apenas a figura de um soldado, mas também a força e a adaptação diante das adversidades. Em meio a um cenário árido, um grupo de crianças, vestidas com roupas simples e xadrez, se reúne curiosamente ao redor de uma câmera fotográfica. A mulher ao centro, possivelmente Frances Benjamin Johnston, segura o pequeno aparelho da Kodak, enquanto os olhares atentos das crianças revelam um misto de fascínio e descoberta. Capturada em 1890, essa imagem intitulada A Kodak Creates a Sensation ilustra o impacto da fotografia na época, transformando o simples ato de capturar uma imagem em um momento de encanto e inovação. Sentado sobre uma pedra, um camponês exibe um olhar contemplativo enquanto segura um longo cachimbo e um punhal. Vestido com roupas tradicionais, incluindo um manto grosso e uma touca simples, ele transmite uma imagem de resistência e conexão com suas raízes. A cena, capturada em 1888 em Mestia, Svanetia, reflete a força e a austeridade da vida nas montanhas do Cáucaso.
registrando um momento autêntico da cultura local e da identidade do povo da região. Em uma cena digna dos espetáculos de variedades do século XIX, Fred Howe, conhecido como Fat Man, e George Moore, apelidado de O Esqueleto Vivo, encenam um combate de boxe inusitado. A foto de 1890 exibe o contraste extremo entre suas aparências físicas, uma característica que fascinava o público vitoriano. O fundo pintado com uma paisagem bucólica adiciona um ar teatral à composição, tornando essa imagem não apenas um registro da época, mas também um reflexo do entretenimento peculiar daquele período. Em uma região árida do sudoeste dos Estados Unidos, no início do século XX, um pequeno redemoinho de poeira se ergue do chão, levantando areia e detritos diante de uma construção de madeira. À direita, dois homens observam a cena ao lado de uma carroça. Ao fundo, é possível ver outras estruturas simples, características de um assentamento em desenvolvimento. A fotografia foi tirada por volta de 1910, no deserto do condado de Imperial, Califórnia. Em uma movimentada esquina urbana, dois homens observam atentamente uma banca de revistas e jornais, cercados pelo vai e vem de pedestres e o bonde que se aproxima ao fundo. Publicações como Collier's dominam a vitrine da banca, revelando os temas e estilos gráficos populares da época. Ao redor, a elegância das roupas, com chapéus e vestidos longos, marca o cotidiano da cidade no início do século XX. A cena retrata vendedores de jornais em 1913, capturando um momento da vida urbana americana daquele período. Com expressão séria e postura firme, um marinheiro posa com um colete salva-vidas de cortiça preso ao corpo, encostado a uma parede com uma boia ao fundo. A imagem, de 1890, mostra um membro da equipe de resgate marítimo de Whitby, no Reino Unido. Ele sobreviveu ao naufrágio de um bote salva-vidas da RNLI, o único a escapar com vida, graças ao uso do colete. Em 1877, os vendedores de Italian Ice tornaram-se uma marca de Londres. De manhã cedo, trabalhadores da comunidade italiana de Saffron Hill preparavam os sorvetes e saíam para vendê-los nas ruas da cidade. Na foto, crianças se aglomeram ao redor, ansiosas para comprar. Na imagem, o engenheiro britânico Isambard Kingdom Brunel, com sua cartola característica e traje formal, está sentado de maneira casual, posando para a fotografia diante das imensas correntes de lançamento do navio SS Great Eastern em 1857. Ao fundo, as robustas estruturas do estaleiro e os grandes elos de ferro evidenciam a grandiosidade desse ícone da era vitoriana e da Revolução Industrial. Sam Brinkley, de Bulladian, Carolina do Norte, posa com elegância em seu terno escuro e sapatos alinhados, destacando sua impressionante barba. Com 1,98 m de altura e uma barba de 1,62 m, Brinkley conquistou fama no início do século XX como dono de uma das barbas mais longas do mundo. Nesta imagem de 1914, vemos uma cena do serviço rural de entrega de pacotes nos Estados Unidos. Um homem bem vestido, de terno e chapéu coco, recebe um pacote de um carteiro que se encontra em uma charrete. A estrada de terra e a paisagem com árvores sem folhas sugerem um período de outono ou inverno. Uma casa aparece ao fundo, enquanto duas crianças observam a interação, capturando um momento cotidiano da vida rural americana. Nesta fotografia histórica, trabalhadores da eletricidade, Lineman, estão realizando manutenção em um poste de energia em St. Peter, Minnesota. Um deles está no topo da estrutura, entre diversas linhas telegráficas, enquanto o outro opera em uma plataforma intermediária.
Abaixo, um grupo de homens observa a cena, possivelmente moradores ou colegas de trabalho. Ao fundo, há um hotel chamado Strelow's Hotel e outro estabelecimento comercial, sugerindo que a cena ocorre em uma área urbana. A imagem captura um momento do desenvolvimento da infraestrutura elétrica no final do século XIX. Uma família imigrante posa entre malas e caixas no depósito de bagagens da ilha Ellis, em 1905. A expressão cansada da mãe, que segura uma criança no colo, contrasta com o olhar atento do jovem garoto com um saco às costas, símbolo das esperanças e incertezas que carregam. Ao lado, uma menina pequena observa a cena com um olhar curioso, segurando a mão próxima ao rosto. A imagem foi capturada por Lewis Hine, fotógrafo conhecido por documentar com sensibilidade o cotidiano de imigrantes nos Estados Unidos. A imagem retrata com força emocional a experiência de quem deixava tudo para trás em busca de uma nova vida no novo mundo. Na calçada de uma cidade americana em expansão, por volta de 1910, um menino vendendo jornais carrega nos braços não apenas exemplares do dia, mas o peso de uma infância apressada. Seu olhar atento e postura decidida representam uma geração que cresceu cedo demais, moldada pelo ritmo acelerado da vida urbana. A cena silenciosa e comum à época revela o contraste entre inocência e responsabilidade, entre sonhos e a dura necessidade do sustento. Três guerreiros Batak posam com lança e espada diante de uma construção tradicional de madeira em Sumatra, na Indonésia, cerca de 1870. Durante o período colonial holandês, a imagem reflete aspectos da cultura e do dia a dia do povo Batak. À esquerda, um cão repousa entre as vigas, sugerindo a presença cotidiana de animais nas aldeias. Esta fotografia, tirada em 1946 em Walcheren, Zelândia, Países Baixos, retrata uma cena do cotidiano rural. Uma camponesa pedalando uma bicicleta com um jugo nos ombros, equilibrando 2 baldes de leite. A mulher veste roupas tradicionais da região e percorre uma estrada de terra entre os campos e casas típicas da paisagem holandesa do pós-guerra. A imagem capta com simplicidade e precisão o engenhoso modo de transporte usado na vida agrícola, combinando tradição, praticidade e força feminina em um momento de reconstrução histórica.